Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui no cantinho falando. Hoje vamos dar início ao nosso curso sobre estatística, beleza? Para iniciar essa aula, nós vamos ver alguns conceitos iniciais, um pouco da origem da disciplina e conceitos importantes nessa área da matemática, beleza? Vamos aprender um pouquinho. Olha só, a estatística, ela tem origem, né? Na verdade, a origem da palavra estatística está associada a estado, né? No latim status. Há sinais, há indícios de que a estatística ela já era usada, mesmo antes de Cristo, pelos povos babilônios e egípcios. Mas de que maneira que esses povos utilizavam a estatística? Né? Os povos da antiguidade, eles desenvolviam as técnicas estatísticas a fim de obter informações sobre o número de habitantes, sobre as riquezas, casos de doenças e demais informações que pudessem influenciar no poderio militar dos povos. Na verdade, na antiguidade, havia disputas já por terras, né, por poder militar, e aí os governantes, né, se baseavam nessas informações para tomar decisões. Tempos depois, essas informações elas foram ganhando um caráter também econômico, né, como informações sobre comércio, alimentos, produções de bens, exportações de produtos e outras mais. Os procedimentos estatísticos, eles se baseiam na coleta de dados, a organização, na interpretação e análise para a consequente divulgação desses dados. Todo esse conjunto de técnicas vai ter como objetivo final orientar a tomada de decisões, seja por organizações governamentais ou entidades privadas também, ok? No Brasil, nós temos dois órgãos importantes relacionados à estatística. Um deles, vocês já devem ter ouvido falar, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a sigla. E o outro órgão é a Fundação Getúlio Vargas, né, FGV. Então, esses dois órgãos, eles atuam no Brasil e eles têm por objetivo o tratamento da informação. Né? Eles coletam, analisam, divulgam informações referentes a vários contextos, né? O político, o econômico, o social, a segurança educacional, tudo que possa influenciar na vida da sociedade. Essas informações, normalmente, elas são divulgadas na mídia, né? Seja a mídia digital, seja a mídia televisiva, audiofônica, ok? Dois conceitos importantes no estudo da estatística são o conceito de amostra e universo. Eles estão relacionados às pesquisas dentro da estatística. De que maneira? Veja só. A amostra, ela corresponde a um grupo representativo de uma determinada população em estudo. Ou seja, ela está representada por uma parcela de um todo, uma parte de um todo a ser analisada. Esse todo que falamos aqui, sendo analisado, ele é chamado de universo. Então, ele é um conjunto que constitui a totalidade das informações que se deseja estudar. Então, nós temos o universo, que seria concentra o todo, e a amostra é uma parte desse todo, ou seja, uma parte do universo. Por exemplo, de amostra e universo, imagine que para determinar o percentual de pessoas que torcem pelo Corinthians no Brasil, não é necessário fazer uma pesquisa consultando toda a população brasileira, que seria o nosso universo. Então, não é necessário pesquisar, entrevistar todo o nosso conjunto universo. Essa informação e um parecer final sobre o número de torcedores do Corinthians poderia ser feito a partir de uma parcela da sociedade brasileira, da população brasileira. Essa parcela seria a nossa amostra, ok? Eu costumo falar muito nas aulas, na sala de aula, que quando um cozinheiro, uma cozinheira faz uma refeição, uma panela de arroz, por exemplo, ela não saboreia, não come todo o arroz para
tomar uma decisão, ter uma impressão sobre o arroz. Ela tira um pouquinho, né, para experimentar, ver se está bom. Esse pouquinho é a amostra, né? A panela toda seria o universo. Gosto de fazer essa comparação. A estatística, ela também se baseia em variáveis, né, que são informações, como o próprio nome diz, variam conforme alguns fatores. Por exemplo, quando se estuda o índice de massa corporal de uma pessoa, de uma população, tem três variáveis que a gente pode analisar. Na verdade, duas, né? O índice de massa corporal seria uma outra. É o peso e a altura. E peso e altura, eles variam, né? Então, eles são variáveis estatísticas. Quando analisamos o grau de escolaridade de uma pessoa, também é uma variável. O grau de escolaridade de uma população. Quando levantamos informações para saber o sexo de uma população, isso também é conhecido como variável. De modo geral, existem dois tipos de variáveis. Primeiro, a variável quantitativa, que é aquela que mede uma quantidade, ela é expressa por uma quantidade, por exemplo, a idade, a altura, preço, quantidade de vendas, ok? E a variável qualitativa, o próprio nome diz, né? Qualitativa, de qualidade. Ela vai indicar uma qualidade do indivíduo ou do grupo, né, da pesquisa. E ela é separada por categorias. Por exemplo, sexo é uma variável qualitativa. Temos duas ali categorias, masculino e feminino. Nível de escolaridade, nível fundamental, médio ou superior. Satisfação, baixa, média, alta e assim por diante. Então, dois tipos de variáveis. A quantitativa, que mede uma quantidade, né, representada por números, e a qualitativa, que vai indicar uma qualidade do grupo, né, pesquisado, ou seja, daquela amostra pesquisada. Dentre esses dois grupos, há ainda subdivisões. Para a variável quantitativa, nós temos dois grupos. A variável quantitativa, ela pode ser contínua, a gente vê aqui, ela pode ser contínua, que é quando expressa uma medida, ok? Deixa eu só pegar aqui um apontador aqui. Então, ela pode ser contínua quando ela expressa uma medida, como um valor real, por exemplo, peso, altura, certo? Ela pode ser medida. E ela pode ser também discreta. A discreta é quando ela expressa o valor de uma contagem. De modo geral, a gente pode perceber o seguinte: na discreta, nós temos assim sempre representado por números inteiros. Por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Já a contínua, ela pode ser representada por números decimais, peso, altura. Aqui a gente tem uma observação, uma dica, né, para identificar, que é o quê? Que, de um modo geral, as medições dão origem a variáveis contínuas. Então, o que puder ser medido é uma variável quantitativa contínua. E o que pode ser contado, pode ser enumerado, seria aí uma variável discreta, quantitativa discreta. Tranquilo aí? E a variável qualitativa? Vejam só. Também elas estão subdivididas em duas categorias. Deixa eu vir aqui para esse cantinho aqui, para não atrapalhar tanto vocês. Duas subcategorias. Olha só, a qualitativa ela pode ser nominal, como o próprio nome diz, vai identificar nomes. Por exemplo, quando falamos de cores, cor vermelho, amarelo, azul, preto. Né? Se eu estiver analisando o cor dos olhos de uma população, né? Os olhos verdes, olhos castanhos, aí seria uma variável qualitativa, que é a cor dos olhos, e seria nominal, porque ao final da análise eu vou nominar, vou dizer qual a cor do olho. Gênero masculino e feminino, nome de bebidas, local de nascimento. Então, tudo isso é representado por nome, então qualitativa nominal. E a variável qualitativa, ela também pode ser ordinal. Como o próprio nome diz, ela vai, apesar de ela não ser numérica, ela vai obedecer uma ordem. Ela vai estabelecer entre os elementos uma hierarquia. Por exemplo, quando eu uso conceitos, conceito ótimo, bom, regular, ruim,
eu estou estabelecendo uma hierarquia entre esses conceitos. Classe social, classe média, classe alta, né? Grau de escolaridade, grau de instrução, educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, são variáveis qualitativas ordinais, como o próprio nome diz, ela indica uma ordem. Espero que esteja ficando claro para vocês. Esses conceitos são simples, mas de grande importância no estudo da estatística, beleza? Para a gente ver se assimilou, se todos assimilaram isso direitinho, vamos ver aqui um pequeno exercício contendo esses conceitos iniciais. Olha só, uma agência de turismo tem 2.500 clientes cadastrados. Para melhor atendê-los, foi pesquisada a preferência em relação ao tempo de duração, ao preço, ao número de acompanhantes, ao número de passeios e à qualidade dos serviços prestados em uma viagem. Foram consultados, de modo imparcial, 700 pessoas. Pergunta: quantas pessoas tem a população envolvida? Bom, aqui a gente pode ver que uma agência de turismo tem 2.500 clientes. Ó, 2.500 clientes vai ser o nosso universo, vai ser a nossa população, certo? A população envolvida na pesquisa, né? Da onde a gente vai tirar as informações. Então vamos colocar aqui 2.500. A amostra pesquisada foi de quantas pessoas? Foram consultados de modo imparcial 700 pessoas. Essa é a nossa amostra, beleza? Quais foram as variáveis qualitativas pesquisadas? Variáveis qualitativas vão indicar qualidade. Então a gente tem aqui o seguinte, tempo de duração. Tempo de duração é registrado por um número. Então não é qualitativo. Preço é um valor numérico também. Número de acompanhantes também. Número de passeios também. E a qualidade dos serviços prestados. Qualidade dos serviços prestados, eu vou dizer se o serviço foi bom, se foi ruim, se foi satisfatório. Então, qualitativa, nós temos qualidade dos serviços. Qualidade dos serviços prestados. Beleza? Qualidade dos serviços prestados. Quais foram as variáveis quantitativas? Aqui vai entrar todas as outras que a gente leu agora há pouco. Tempo de duração, vou colocar aqui só tempo, vírgula, preço, vírgula, número de acompanhantes, vou pôr aqui só acompanhantes, já sabem que acompanhantes, número de passeios, e finalmente, qualidade do serviço prestado é variável qualitativa, como a gente já tinha observado. Tranquilo, pessoal? Então, nessa primeira aula era só isso, conceitos iniciais de estatística. Na próxima aula a gente volta com distribuição de frequências na estatística. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.